Vamos agora aqui, pessoal, para uma questãozinha aqui simples, tá? Também usando um pouquinho de manometria ou usando o teorema de Stephan, tá? O que vocês acharem melhor. Vamos ler comigo aqui primeiro para a gente poder entender o exercício. Eu tenho aqui que a aparelhagem mostrada na figura é utilizada para calcular a densidade do petróleo, tá? Então vocês já vão ver aqui que aqui eu tenho água, essa parte aqui embaixo é feita de água, tá? E essa parte aqui em cima, essa aqui, ó, é o petróleo. Petróleo. E agora vamos continuar aqui, ó. Ela é composta em um tubo com formato de U e petróleo. Ele deu a densidade da água, que é de 1000. Pediu para você considerar a altura H como 4. Então essa altura de água aqui é 4 centímetros e a altura do petróleo aqui 5 centímetros. E qual a densidade do petróleo? Pessoal, esse exercício tem duas formas de você estar resolvendo, tá? Você pode aplicar o teorema de Stephan ou você pode fazer pelo aquele método que eu ensinei da equação manométrica, o que você achar melhor. Vou mostrar os dois para vocês escolhem, tá bom? Primeiro, se eu considerar a pressão da atmosfera, porque esse tubo está aberto, tá? Isso aqui não é um manômetro igual aos outros exercícios de manometria. Aqui eu tenho aberto, pressão da atmosfera. Aqui eu tenho aberto, pressão da atmosfera. Se eu faço pelo jeito do teorema de Stephan, ó, teorema de Stephan, eu tenho que procurar primeiro o ponto em que tem a separação dos líquidos e eles estão separados aqui, ó, nesse ponto aqui. Por que que eu procuro isso? Porque eu sei que todo fluido que está na mesma altura, ele possui a mesma pressão. É isso que o Stephan falou no teorema dele. Então, se eu chamar isso aqui de ponto 1, e se eu chamar isso aqui de ponto 2, como eles estão na mesma altura, eu sei que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Aí você vai colocar o seu dedo no ponto 1 e vai me falar tudo que está em cima do seu dedo, fazendo força nesse ponto 1 aqui, ó. Eu tenho essa coluna aqui, que vocês viram, de petróleo. Então eu tenho uma coluna de petróleo, pressão do petróleo, mais a pressão da atmosfera que está lá em cima. E se eu colocar o meu dedo aqui em cima no ponto 2, o que eu tenho em cima dela? Eu tenho uma pressão de coluna de água, porque a substância é água, mais a pressão da atmosfera, tá? Que é essa parte aqui toda, ó. Essa aqui é a coluna de água, essa de cá a pressão do petróleo. Pronto. Como eu tenho pressão da atmosfera de um lado e pressão da atmosfera do outro, pronto, eu tenho que agora só resolver isso daqui. Então vai ficar assim, ó. Se eu abro a fórmula aqui, ó, pressão do petróleo, μGH. Se eu abro do outro lado, μGH. Repara comigo que a gravidade ela é a mesma para os dois lados. Eu posso cortar. Aqui é o μ do petróleo. Eu sei que é o que eu quero descobrir. O H é a altura que ele subiu, no caso 5 centímetros, tá? No caso aqui daria certo deixar em metro, mas para não te confundir eu vou colocar, daria certo deixar em centímetros, mas eu vou colocar em metros para você não se confundir, tá? 5 centímetros é 0,05 metros, ó. Igual, aqui você vai pôr o μ da água, ó, foi dado aqui em cima como 1000, e a altura da água 4 centímetros. Se eu converter em metros, 0,04, tá? Repara também que eu estou brincando com as unidades de forma correta, ó. Porque aqui tá em quilos por metro cúbico, tá legal. Aqui tá em metro e aqui tá em metro. Então, esse meu resultado vai sair em quilos por metro cúbico, certo? Vamos resolver essa conta aqui, ó. Como que eu resolvo essa continha aqui? Repara que o 0,05 está multiplicando. Quem está multiplicando sempre passa dividindo. Então, vai ficar 1000 vezes 0,04 dividido por 0,05. Vai ficar assim, ó. 1000 vezes 0,04 dividido por 0,05 dá 800. Então, a densidade aqui é de 800 quilos por metro cúbico, tá? Vou fazer só desse jeito aqui, pessoal, para não ficar confundindo vocês, mas dava para fazer pelo aquele jeito da manometria também da seta, tá? Então, eu tenho aqui essa resposta aqui, ó. A densidade vale 800 quilos por metro cúbico. E o peso específico, ó, aqui eu quero revisar com vocês, tá? Presta atenção aqui um pouquinho. Vocês precisam lembrar o seguinte.
Massa específica é massa sobre volume. Peso específico é peso sobre volume. Mas o que é a força-peso? A força-peso, que você aprendeu lá da lei de Newton, ó, força é massa vezes aceleração. Aqui, então, a força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, tudo isso sobre o volume. Mas o que é massa sobre volume? Ah, massa sobre volume é densidade. Pronto. Peso específico, pessoal, é densidade vezes gravidade, tá? Quando eu pego a densidade do meu fluido e multiplico por 10, que é a gravidade do fluido, 10 metros por segundo ao quadrado, eu encontro o peso específico, tá? E a unidade de medida do peso é Newton por metro cúbico. Por que é Newton? Olha o que eu disse para vocês. Densidade é peso por volume. A unidade de medida do peso é a força, é Newton. E a unidade de medida do volume é metro cúbico. Então, quando eu vejo Newton por metro cúbico, eu estou calculando o peso específico e eu estou considerando aqui a gravidade como 10. É isso. Então, se eu tenho aqui que a densidade é 800, o meu peso específico não é a densidade vezes a gravidade? É só multiplicar esse número por 10, ó. Então, isso aqui dá 8.000. Pronto, acabou. Só isso. Beleza, pessoal?